Seguindo aqui com o nosso bate-papo, esse tema realmente é um tema aí extenso, nós poderíamos aqui fazer 3, 4 lives, né, que nós não esgotaríamos todas as possibilidades que podem ser faladas nesse tema. É um instituto aí bem complexo, bem amplo, mas de muita importância, que eu tenho visto aí na atualidade que muitos advogados não têm o menor conhecimento da grandiosa ferramenta de apoio em matéria defensiva no exercício da advocacia no cenário pátrio. Então, professor, nós vamos discorrer agora, queremos que o senhor venha aí abarcar conosco neste tema, sobre os limites, né, que podem ser considerados no exercício da advocacia, tendo em vista essa atividade de investigação preliminar defensiva. O senhor pode discorrer para nós sobre esse tema, professor? A investigação defensiva, caros amigos e amigas que nos assistem, a investigação defensiva ela não é um procedimento totalmente aberto, totalmente sem controle, né? Devemos sempre lembrar que quando falamos em procedimentos, sejam administrativos, sejam extraprocessuais ou processuais, nós estamos atrelados a uma cláusula constitucional, que é a cláusula do devido processo legal, que ela também é conhecida como cláusula do devido procedimento legal. Então, nós não estamos desvencilhados de observância de algumas regras constitucionais e infraconstitucionais. Acerca disso, gostaria de trazer aqui algumas limitações, então, que existem na prática do desenvolvimento desses atos de investigação defensiva, né? Então, eu vou, para facilitar aqui a nossa compreensão e conversa, eu vou dividir em 4 frentes limitativas, né? Primeira, a limitação constitucional, que ela é clara para qualquer tipo de procedimento, conforme eu havia já falado, no Brasil, né? A limitação constitucional, ela se atrela principalmente à questão das inviolabilidades. Porque quando um advogado vai exercer atos de investigação, ele tem que tomar as mesmas cautelas que deveria tomar um policial, um delegado de polícia, uma autoridade policial. Deve tomar as mesmas cautelas que deveria tomar um membro do Ministério Público. Quais são essas cautelas? Verificar que existem limitações ao exercício persecutório, exercício investigatório, ou investigativo. Quais são essas limitações? A Constituição ela não exaure o tema, ao contrário, ela nos dá bons indicativos de elementos práticos que são limitadores dos poderes investigatórios, que são, por exemplo, a violação de correspondência, de elementos bancários, dados fiscais, telemáticos, né? Então, todos esses dados fiscais, bancários, de correspondência, eles são protegidos, né, à luz do inciso 11, do inciso 12 do artigo 5º da Constituição. Então, o advogado que realizar atos de investigação não poderá usurpar da sua função, do seu munus prático ali, e abrir uma correspondência sem uma autorização, por exemplo. A entrar num sistema, hackear um sistema de informatização e quebrar a senha e adentrar, invadir, por exemplo, o e-mail de uma pessoa que esteja sendo ali objeto de uma captura de provas por parte desse advogado. Então, ele está limitado a essas situações de inviolabilidade de dados, inciso 12 do artigo 5º, também está limitado ao inciso 11 do mesmo artigo 5º da Constituição, que é a inviolabilidade de domicílio. O advogado não poderá adentrar-se em uma ordem judicial concedida a ele dentro de um domicílio, de uma residência, para fins de avaliar ali um contexto probatório qualquer que seja, ou mesmo sem autorização do residente. Então, essas são limitações constitucionais. Tenho também, no segundo aspecto, as limitações infraconstitucionais, que também têm respaldo no ambiente constitucional. Eu chamaria de limitações legais, né? Que são as questões de que, quando o advogado exerce os atos de investigação defensiva, ele tem que observar os direitos de outras pessoas, né? Então, direitos, por exemplo, de testemunhas que estão sendo ouvidas. E aqui é importante, amigos, colegas da advocacia, ressaltar que, no âmbito de uma investigação defensiva,
o advogado ele não tem poderes para intimar com poderes coercitivos a oitiva de uma testemunha. Ele tem que convidar a testemunha para que querendo, venha produzir um depoimento perante ele, e esse depoimento, colegas, eu sugiro que ele seja filmado, ele seja gravado, tá certo? Para que não paire dúvidas acerca do conteúdo do que o depoente falou na sua integralidade, tá certo? Mas não poderá coagir a testemunha. Olha, se você não falar, eu vou delatar você para uma autoridade policial, porque você é cúmplice. Eu não posso fazer isso na condição de advogado e investigador. Tá certo? Importante também, amigos, ressaltar que o provimento 188, que nós estamos aqui comentando, investigação defensiva, ele permite que o advogado possa realizar os atos de investigação defensiva juntamente com o auxílio de peritos, detetives e profissionais que, porventura, detenham técnicas de investigação que não afeta a nós, advogados. Nós não somos treinados para investigar. Né? Então, o provimento, sabiamente, ele nos deixa essa possibilidade de nos socorrer destes profissionais. Então, temos aí uma limitação legal, eu diria. Temos uma terceira limitação, ao meu ver, que ela é muito importante, acho que vai ser até, colegas, o elemento catalisador para determinar se vamos investigar ou não em prol do cliente, que é a limitação material. Os atos de investigação, eles são de alto custo no Brasil ainda. Nós não temos investigação a preços módicos no Brasil. Eles são de preços elevados. A contratação de hora trabalho de um perito, hora trabalho de um honorário, por exemplo, de um detetive, né? São valores excessivos que, às vezes, inviabilizam, e são, portanto, limitações materiais, porque inviabilizam o desenvolvimento de uma atividade investigatória defensiva. E, por fim, eu diria uma limitação da ordem criativa, que, como é um assunto, como bem destacado pelo doutor Pedro aí nas suas interlocuções, é um assunto extremamente novo, então nós não temos ainda jurisprudência firmada sobre isso, nós não temos ainda entendimentos doutrinários firmados sobre isso, então fica tudo meio que ainda no escuro. Será que eu posso desenvolver tal ato? Será que tal ato vai me gerar um ganho, né, em termos de investigação preliminar defensiva? Tudo ainda é uma interrogação, e isto cria, obviamente, um óbice criativo. Então, nós vamos ter que nos socorrer das práticas dos colegas, trocar experiências de onde está funcionando, de que modo que está funcionando, para que nós possamos ter, aí sim, uma implementação bem mais concreta, materializada da investigação defensiva. E lembrando que os casos concretos criminais, eles são muito complexos, como é o mundo, extremamente complexo, né? Então, isso levará a um debate um pouco mais ampliado, eu diria até no segundo estágio, mais para frente, né? Para ver aí os limites dessa questão dos atos, né, de investigação defensiva. Mas eu diria que são essas as principais limitações. Pessoal, seguindo aqui agora já para os momentos finais desse tema, como anteriormente já dito, né, é um tema aí extenso, complexo, novo, praticamente que desconhecido no cenário de estudo, né, mas aqui estamos aí com uma pessoa de grande relevância de conhecimento e pesquisa no que se refere a garantias, a procedimentos processuais penais, que é o professor Dr. Hamilton, e que está compactando conosco hoje, né, compartilhando desse sábio conhecer que ele adquiriu com toda a sua experiência, tanto na vida como professor, como na vida como militante, advogado que ele é. Então, professor, seguindo aqui já para os caminhos finais, né, falando ainda em investigação defensiva, que é o tema principal, quais são hoje aí os grandes entraves e desafios para que essa investigação se torne uma prática, né, rotineira e habitual no exercício da advocacia praticado por nós advogados, tendo em vista que nós temos hoje o fator do abuso de autoridade predominante e existente nas esferas tanto de acusação quanto de investigação, seja por agentes públicos
com o poder de polícia, seja por autoridades policiais ou até mesmo membros dos ministérios públicos estaduais e federais. Pode aí, professor, diante da sua experiência, do seu conhecimento, nos trazer algo que abarca aí essa relação para que nós possamos consolidar a existência da investigação defensiva nos nossos atos diários. Eu aprendi uma coisa, exercendo por diversos anos a advocacia criminal, sendo defensor público como fui, enfrentando diversos promotores em tribunais e vendo diversas ofensas a garantias fundamentais na prática, de forma concreta. Eu aprendi uma coisa: o medo, né, do desconhecido, do novo, ele impera muitas vezes. Então, esse é o principal ponto de partida, que é o grande entrave hoje, é o medo do desconhecido. Como é um assunto novo e ele não está regulamentado por lei, mas por provimento, é fato que muitos juízes, muitos desembargadores e ministros vão ser recalcitrantes na aplicação e no reconhecimento das provas produzidas pela investigação preliminar. Já há correntes fortes no Brasil, jurídicas fortes, de peso, com grandes juristas de peso, que chegam a alegar, inclusive, que as provas produzidas no âmbito da investigação preliminar são provas ilícitas, porque elas feririam, em tese, o contraditório, ampla defesa, elas burlariam um sistema todo que o Brasil coaduna e prevê, que é o sistema oficial de investigação preliminar. Muito embora este primeiro degrau seja o mais difícil de ser ultrapassado, eu vejo que, na prática, o grande problema vai ser por parte dos juízes, dos magistrados, reconhecerem, então, efetivamente, a implementação desse instituto e até permitir, né, em alguns casos, como os advogados, na prática, precisarão de uma ordem de busca e apreensão num determinado local, seja numa residência, seja no escritório, né, para que possam adentrar ali para requisitar provas que ali estão e que a polícia não o fez. Quer dizer, uma requisição de busca e apreensão por parte da defesa, sendo que esse instituto ele já está previsto, né, na busca e apreensão no Código de Processo Penal. A defesa pode muito bem requisitar. Só que, na prática, nós não vemos isso acontecer, né? Então, a investigação defensiva ela é um segmento desse grave problema que já ocorre hoje. Então, ela vai se produzir como um problema também na prática, né? Então, a defesa, em muitos dos casos, ela vai ter que partir por conta própria, sem o apoio do Poder Judiciário, sem o apoio do Estado, efetivamente. E olha que interessante, olha que engraçado, você que nos assiste. Engraçado, para não dizer infeliz, né, o pensamento. Mas é o Estado que tem que garantir assegurar direitos e garantias fundamentais, é o mesmo Estado que descumpre. Então, ficaria numa situação emblemática, né? Se eu tenho o guardião das prerrogativas funcionais e dos direitos e garantias fundamentais na pessoa do Estado, na figura do Estado, eu vou me socorrer a ele, mas ele me nega, na prática, instrumentos práticos para que isso se materialize, se efetive. Então, eu vejo esse como o principal entrave. Também o outro que nós já comentamos, né, é a questão também de cunho material, né? Não é um procedimento a custos módicos, acessível a qualquer réu, a qualquer indiciado, investigado, a qualquer vítima. Vai ser um custo dispendioso, em alguns casos um elevado custo, para mover toda uma estrutura de contratação de profissionais, de experts, que possam, então, fazer a condução da produção de uma prova, da colheita de uma prova que possa ser utilizado em prol da vítima ou do acusado. Não vai ser fácil esse momento. E eu diria, para finalizar essa pergunta, que uma questão também que ela é bem intrincada é a questão que envolve a nova lei do abuso de autoridade, a Lei 13.869. A Lei 13.869 ela está vigente desde setembro de 2019, portanto, menos de ano, né, no momento que estamos aqui gravando, menos de ano que essa lei está em vigor pleno no Brasil.
E ela, no seu artigo 2º, ela estabelece quem são os agentes que podem cometer abusos no exercício de uma atividade prática, uma atividade concreta profissional. E dentro desses agentes, nós temos lá membros do poder público, membros do Ministério Público, membros dos tribunais de contas, dos tribunais de justiça, a figura do advogado. Então, viria uma pergunta. O advogado que exceder nos atos de investigação defensiva, ele cometeria abuso de autoridade? Então, nós estamos com essa questão pendente de análise no Supremo Tribunal Federal. De duas, uma. Ou o Supremo Tribunal Federal, numa ação declaratória de constitucionalidade, portanto, aplicando uma interpretação extensiva, não restritiva, iria ampliar esse artigo 2º, onde se lê agentes para entender que ali também entrariam os advogados e defensores públicos quando no exercício das investigações preliminares defensivas. Porque a parte final do artigo 2º diz que são agentes para esses fins ou não. Então, se o Supremo Tribunal Federal se apegar nesta expressão agentes públicos ou não, poderia, nesta parte final ou não, enquadrar aí, né, estender este ou não para atingir também advogados e defensores públicos. Ou, por outro lado, por outra banda, o Supremo Tribunal Federal declarar uma aplicação restritiva em homenagem a mens legis. O que eu quero dizer com isso? O legislador da 13.869, abuso de autoridade, ao escrever o artigo 2º do jeito que ele está, na redação como ele está, quis restringir somente a estes agentes, né, do artigo 2º, a possível prática e imputação criminal de crimes à luz da lei do abuso de autoridade. Aí estariam realmente fora os advogados e defensores públicos se eles se excedessem na prática de atividades de investigação defensiva. Mas, repito e finalizo, esta é uma questão que vai ter que obrigatoriamente passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, porque qualquer ampliação nesse sentido de ampliar o poder sancionatório de uma lei estabelecida e vigente no Brasil se faz somente por um dos dois caminhos, ou por uma ampliação de entendimento da Corte Superior do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, numa ação declaratória de constitucionalidade e ampliando os efeitos do poder de fogo desse artigo 2º, ou pela criação de uma nova lei, né, que pudesse daí complementar este artigo 2º para incluir aí a figura dos advogados e defensores públicos, repito, quando do exercício das investigações defensivas se vierem a cometer atos abusivos ou excessivos do cumprimento do dever funcional.